trabalho que nós vamos fazer é esse daqui, é esse top de squares. E antes de eu falar sobre essa peça, para quem não me conhece, chegando agora, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha e geralmente eu uso os fios que eu encontro aqui na Alemanha. Para essa peça aqui eu fiz um misto de fios, eu usei os fios que eu encontro aqui e alguns fios que eu trouxe do Brasil. Então as informações desse fio eu vou deixar aqui. O fio compatível é o Tex 378 e o fio que eu uso geralmente é esse aqui, ele se chama Catânia. Você pode usar agulha 2,5 milímetros até 3,5 milímetros. Então, aqui ele não fornece o Tex, mas ele é compatível com o Tex 378. Então, você pode estar substituindo aí. Ou fazendo os testes de vocês, ou usar o fio que vocês tiverem aí, gente. Bom, gente, eu vou medir aqui para vocês, né? Só para que vocês tenham uma ideia. Lógico que ele já está com todo o acabamento pronto. 45 centímetros, mais ou menos, de largura, ele fechado, tá? Vamos medir aqui na altura, vou medir aqui onde tem os botões, 25 centímetros, mais ou menos, e da alça até aqui abaixo, 40 centímetros, mais ou menos, tá bom? Então, é isso. Bom, essa peça eu gosto muito de peças com botões. Não era o botão que eu queria, mas eu não tinha no momento, então eu acabei aplicando esse mesmo. Então, a parte da costa, ele é assim, ó. Você vai montando os squares, né? Eu explico direitinho como a gente vai montando essa peça. Você vai ter que montar uma parte e depois você vai unindo as peças. Monta essa daqui e depois você une nessa aqui. Então, eu explico direitinho. E aqui eu apliquei o mesmo motivo de squares aqui. Aqui eu fiz um detalhe, mas aí vai de cada um. Eu gostei muito desse detalhezinho. O resto não é um trabalho muito complicado, então vocês vão poder fazer com tranquilidade, tá bom? E aqui a gente vai adaptando e colocando os pontos, eu vou explicando para vocês onde vocês podem tá adaptando. Bom, aqui a peça, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, como vocês podem ver, olha, ele deu um square assim e o outro assim em pezinho. Então, eu achei bem interessante essa forma de montar, né? Lógico que dependendo do tamanho que vocês vão fazer, vai dar diferente, né? Vocês podem acrescentar mais um aqui ou um aqui, se for um tamanho maior. Se for um tamanho menor, você pode diminuir um square. Então, vai da criatividade de vocês. A ideia já tá aqui pronta. Então, essa carreira aqui você vai fazer quantas vezes você quiser, né? Eu achei que estava bom desse tamanho. E aqui também você vai colocar a quantidade de pontos que você precisar, tá bom? Então, ele é assim, olha. Então, aqui não tenho muito o que falar, né? Não tem como eu precisar quantos fios, quantidade de fio que eu usei, foram sobras de fios, então, vocês vão ter que usar aí o que vocês têm. Bom, caso a manga de vocês aqui fique muito grande, vocês queiram menor e queiram usar ainda esse square aqui, você pode, na hora que você for colocar as correntinhas, você coloca as correntinhas conforme eu explico. E você coloca somente 4. 1, 2, 3 e 4. Esquece o quinto e o resto das correntinhas você desmancha e continua fazendo nesse sentido aqui, tá bom? Você pode fazer com menores tijolinhos desse daqui ou com mais. Vai depender aí do que vocês querem, tá bom, gente? Então, façam aí os testes de vocês. O meu deu certinho aqui, então eu não precisei fazer nenhuma adaptação. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Minhas redes sociais todas estão aqui embaixo. Então é isso, gente. Vamos pro nosso vídeo. Bom, a gente vai começar aqui com as correntinhas. Eu vou fazer essa primeira aqui. Vou dar um aperto nela. E agora sim a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 correntinhas. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, você vai fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vai pular 1, 2 na terceira correntinha,
você vai fazer de novo 3 pontos altos. Uma, duas, na terceira você faz novamente os 3 pontos altos e segue fazendo até o final dessa carreira. Bom, estamos aqui no final, temos uma, duas, três, quatro, 5 motivos e agora eu vou finalizar aqui com vocês, vou pular 2 correntinhas de base e aqui na primeira que a gente fez, eu vou fazer um ponto alto. Ele vai ficar assim. Você vai subir com 3 correntinhas e aqui dentro você vai fazer 2 pontos altos, 1 e 2. E aqui de início a gente tem 3 pontos altos, porque essas 3 correntinhas, ela substitui um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas. Vou introduzir novamente aqui. Vou fazer 3 pontos altos. Assim. Vou subir com 3 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. Assim. E aqui, em cada intervalo desse, a gente vai colocar 3 pontos altos. Cheguei aqui no final dessa carreira e aqui nessa argolinha aqui a gente vai continuar fazendo esses 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas. E aqui nos intervalos você continua fazendo os 3 pontos altos. Chegando aqui no final, nós temos isso daqui. E aqui, ó, nessa terceira correntinha que a gente subiu, eu vou unir o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui uma, duas, 3 correntinhas e aqui, ó, onde nós fizemos 3 correntinhas, a gente vai fazer novamente 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos. Aqui, nós vamos fazer novamente esse cantinho que a gente acabou de fazer. E nos intervalos, 3 pontos altos. E aqui a gente vai repetir aqui o que nós fizemos aqui desse lado. Chegando aqui no final, nós temos isso aqui. E aqui, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui. Um. E 2. E aqui na terceira correntinha que a gente subiu, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo, fechando aqui o nosso trabalho. Bom, eu vou fazer aqui a próxima carreira.
Eu vou usar essa cor de fio aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar 3 pontos altos aqui dentro. Vou subir com as 3 correntinhas. Esses cantinhos aqui, eles são sempre com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Dessa forma aqui que eu estou fazendo. Que aí você segue preenchendo aqui, e aqui nos cantinhos vocês já sabem, eu vou dar a volta aqui e já volto. Bom, tô chegando aqui no final, olha como foi que ficou, ele vai ficar desse jeito. E aqui a gente ganhou mais um motivo aqui no meio. Deixa eu desmanchar aqui. E aqui a gente faz os 3 últimos pontos altos. E une aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente já finalizou essa parte. Então, eu tenho uma outra aqui. Essa aqui já está pronta. E essa aqui, nós vamos unir nesse trabalho aqui. Então, aqui eu já fiz, olha, meus 3 pontos altos nesse cantinho. E aqui nós fazíamos 3 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer somente uma correntinha nesse momento. Uma correntinha. Eu vou pegar o meu trabalho aqui, ó, avesso com avesso, ó. Vou unir aqui. E aqui eu vou introduzir minha agulha, vou puxar o fio lá e vou fazer um ponto baixo. Assim. Vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui nesse meu square da frente. E vou fazer os 3 pontos altos. Assim. Vou voltar aqui pro meu square de trás e aqui no intervalo eu vou introduzir minha agulha, vou fazer um ponto baixo. Assim. E volto. E faço os 3 pontos altos. A gente vai trabalhar em sentido zigue-zague, sempre prendendo no outro square com ponto baixo, e desse lado a gente vai fazer esses 3 pontos altos. Eu vou pro meu square de trás, prendo com ponto baixo e volto aqui, ó, nesse intervalo aqui e faço meus 3 pontos altos. Então, assim, a gente vai unindo esse nosso square. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai unir aqui. Então, eu já prendi aqui, ó, com um ponto baixo, e aqui na frente eu vou fazer esses 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha e venho para esse motivo aqui de trás, vou prender com ponto baixo, uma correntinha e volto para completar esse square rosa. Então, aqui a gente finaliza a união desse square. Bom, gente, eu expliquei para vocês como é que a gente une esse trabalho aqui. Nós precisamos de 2 squares unidos, que é pra gente fazer essa união aqui, ó. Porque aqui nós vamos fazer uma adaptação para que esse square caiba aqui, ok? Então, eu já fiz aqui e estou aqui nesse cantinho. Então, a gente vai unir agora esse square. Vou fazer aqui uma correntinha e vou unir aqui, ó. Então, vou fazer uma correntinha e aqui eu completo esse square. Então, a gente vai trabalhar aqui em sentido ida e volta. E aqui, ó, nós fizemos aqui, ó, antes do square, nós unimos aqui e agora a gente tem aqui. Então, a gente vai prender aqui.
Então, a gente vai prender aqui nesse cantinho aqui, com um ponto baixo. Vou voltar aqui, vou fazer esses 3 pontos altos. Venho aqui para trás, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós unimos aqui, agora a gente vai unir bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Bem aqui no meio. O outro a gente vai unir aqui. Então, esse daqui, deixa eu posicionar aqui para vocês, a gente vai unir aqui, ó. Vai introduzir aqui, ponto e fechar com ponto baixo. E a gente volta aqui para fazer os 3 pontos altos. A gente volta lá para trás. E aqui, ó, a gente vai prender com o ponto baixo. Pronto. Essa daqui era a adaptação para que todos os quadradinhos ficassem corretos e que no final desse tudo certo. Faz aqui a correntinha, vem aqui para trás, une aqui no cantinho, faz a correntinha e volta e completa aqui. E aqui a gente finalizou essa união. Eu vou mostrar aqui bem para vocês, bem de perto, para que não fique dúvida. Então, a gente precisa que esses dois aqui estejam prontos e unidos. E aqui, ó, a gente vai fazer essa adaptação no centro para que dê tudo certo no final. Vou começar a unir essa união por esse canto aqui. Depois, a gente vai unir os outros trabalhos aqui. Então, aqui, eu vou fazer a correntinha e vou unir aqui. Esse aqui você não precisa adaptar, você só vai trabalhar em sentido zigue-zague. Bom, gente, eu já tenho aqui o outro square já unido, já fiz aqui a união. A gente precisa de 2 squares unidos para a gente fazer essa transição aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos esse aqui. Então, sempre a gente vai ter que ter 2 squares unidos, ok? Então, esse aqui nós unimos, aí depois nós unimos aqui, fizemos a adaptação. Aqui nós unimos normalmente, agora sim, a gente vai unir essa peça nessa aqui. Então, eu vou dar uma viradinha aqui na peça e a gente vai fazer a união e fazer novamente aqui a adaptação para não ficar mais nenhuma dúvida. Então, eu vou fazer aqui a união novamente para vocês. Vou fazer aqui minha correntinha e aqui eu vou unir o meu trabalho. E aqui a gente tem aquele cantinho, né? Dos leques, ó. Então, a gente vai unir aqui. Bem aqui, ó. Volta, faz aqui os 3 pontos altos. Volta aqui para trás e nós vamos unir aqui, ó. Bem aqui. Volta para trás e agora sim a gente vai fazer aqui nesse leque
desse square aqui em azul. Aqui, ó. E aqui você continua que vai dar tudo certo no final. E aqui a gente finaliza essa união. Bom, eu vou fazer aqui a união de mais squares. Eu vou só explicar novamente aqui para vocês. Bom, a gente precisa desse square aqui, 2 squares unidos. Depois a gente une esse aqui nesses aqui. Aqui a gente precisa dessa adaptação. Depois, quando você une aqui, ó, e for unir aqui, esses 2 squares já devem estar prontos, que você só vai fazer a união e adaptar aqui e pronto. Então, aí você vai montando aí o seu trabalho. Fiz aqui meus squares, vou contar para vocês. Ele 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então, o meu deu par, né? Então, eu vou parar por aqui e eu vou trabalhar ele em sentido ida e volta. Ele vai ficar assim. E aqui, olha, aqui deu certinho no mesmo sentido. Aqui também, ó. E aqui ele ficou desse jeito e assim. Então, tá bom, gostei do jeito que ficou. E a gente vai tecer aqui a parte para baixo, ok? Então, nós vamos iniciar aqui em sentido ida e volta. Então, eu escolhi aqui um dos lados e eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, bem no cantinho desse square. Vou fazer aqui 3 pontos altos. Não vou fazer correntinha, tá? De intervalo, a gente continua fazendo sem as correntinhas. Aqui no intervalo eu coloco novamente 3 pontos altos e eu vou seguindo fazendo, colocando esses pontos no intervalo. Nós chegamos aqui na união do square e a gente vai fazer aqui, ó, esses 3 pontos altos. E aqui no próximo, mesma coisa, a gente vai colocar aqui os 3 pontos altos. E segue normalmente. Essa próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto em cima desse primeiro ponto alto que a gente fez aqui anteriormente. E aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. E aí, você segue normalmente. Lá no final, você coloca um ponto alto no último ponto alto de base. Bom, vamos iniciar aqui a próxima carreira, que a gente tem um ponto alto de início. Então, aqui a gente vai fazer somente pontos altos. Ponto alto em cada ponto alto de base. Bom, gente, aqui a gente vai para a próxima carreira. Já tô com minha agulha, meu fio na agulha, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou seguir até aqui, ó, ponto baixo. Assim. Quando chegar aqui nesse ponto aqui, ó, opa, não nesse. Nesse aqui, ó, em cima desse ponto aqui, que é esse aqui, a gente vai trabalhar dessa forma. Você dá a laçada, você introduz a agulha aqui, ó. E vai fazer isso. 1, 2 e 3. Puxa tudo assim, ó. E essas 2 laçadinhas por último. E aqui a gente trabalha no próximo ponto, fazendo ponto baixo. 1, 2
3, 4, 5. E aqui no sexto, a gente vai repetir novamente esse ponto. Puxa um, puxa dois, puxa três, dá a laçadinha aqui, ó. Vai ficar 2 na agulha e aí você puxa tudo. E você continua fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui em cima desse aqui, você vai trabalhar esses 2 pontos que eu acabei de explicar. Bom, essa outra carreira aqui, eu vou continuar aqui com rosa. E vou fazer somente pontos altos. Para essa próxima carreira, a gente vai colocar aqui um ponto alto. E aqui, ó, eu vou tentar colocar esses pontos aqui em cima. Então, aqui eu vou seguir a mesmo ponto alto. Em cima desse ponto aqui também. Então, aqui entre um ponto e outro, a gente tem 2 pontos de base. Então, eu vou pular 2 e no próximo eu vou fazer os 3 pontos altos que vai dar tudo certo. Bom, gente, aqui a gente vai continuar aqui com o verde e aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Assim. E aqui nesse intervalo eu vou fazer aqui, ó. 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Aqui nesse intervalo eu vou fazer aqui um ponto alto. Nesse outro intervalo eu vou fazer esse leque. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. E aqui um ponto alto. Então, você vai repetindo isso aqui até o final dessa carreira. Bom, finalizei essa carreira aqui. E aqui eu vou iniciar novamente a próxima carreira. Aqui não vai mudar muito. Então, a gente vai iniciar com ponto alto e em cada leque desse, você vai fazer outro leque. Aqui nesse ponto alto, você vai introduzir a agulha aqui, ó, por trás do ponto. E você vai fazer um ponto alto alongado. Você puxa um, puxa dois e puxa dois. Assim. Faz o leque novamente. E vai fazer aqui nesse ponto alto, pegando ele aqui por trás, você vai fazer um ponto alto alongado. Puxa um, puxa dois e puxa dois. E vai fazendo até o final dessa carreira, repetindo. Bom, cresci aqui um pouquinho, coloquei aqui mais cores e aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, essa carreira aqui eu vou fazer uns aumentos, mas eu não quero que abra muito essa parte de baixo, então eu vou fazer o seguinte, vamos supor, aqui, você pode colocar esse aumento onde você quiser, tá? Eu vou iniciar aqui com os aumentos, então aqui, nesse leque, eu vou colocar 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Eu quero que abra um pouquinho essa barra. Assim. Continua fazendo aqui esse ponto alongado. E esse próximo aqui, eu não vou fazer aumento.
Eu vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Se você quiser fazer também aumentos aqui, você pode fazer, mas vai depender do que você quer aí pro seu trabalho. Então, no próximo, vou fazer aqui o ponto alto. No próximo, eu vou fazer esse aumento. 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. No próximo, você não faz o aumento. E assim você vai fazendo até o final dessa carreira. A próxima carreira, eu vou fazer todas as carreiras com esse leque aqui, ó, de 3 pontos altos. Então, a gente vai iniciar aqui. E aí, você repete até o final dessa carreira. Bom, gente, nosso trabalho já está assim, ó. Aqui eu já finalizei, eu não vou acrescentar mais carreiras. Aqui eu fiz uma carreira igualmente aqui, ó. Como nós fizemos, eu fiz aqui em cima. Então, é só você olhar o que a gente fez aqui e aplicar aqui. Então, agora a gente vai trabalhar esse lado aqui. Então, eu vou explicar aqui. Aqui eu vou introduzir minha agulha nesse primeiro ponto. E vou fazer um ponto alto. E aqui nos intervalos, eu vou fazer os 3 pontos altos. Assim. Então, bom, gente, eu ia fazer diferente aqui, mas eu resolvi fazer de outra forma. Então, aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, eu vou fazer os 3 pontos altos. E assim, eu vou seguindo nos intervalos, fazendo 3 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui 4 carreiras, 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, a gente vai iniciar aqui fazendo somente pontos meio altos. Então, vou introduzir minha agulha, vou fazer aqui uma correntinha, vou dar uma laçada da agulha, no mesmo ponto de base, você vai fazer o meio ponto alto, assim. Dá uma laçada na agulha, introduz aqui no ponto, puxa e puxa tudo. Dá uma laçada, introduz a agulha, laça novamente, puxa todas as laçadinhas. Bom, cheguei aqui no final, fiz uma carreira de pontos meio altos. E agora eu vou subir com 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas, pulo 2 de base no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulo 2 de base e faço um ponto alto e um ponto alto. Finalizei aqui, vou contar para vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode ser que o de vocês dê mais ou dê menos. Eu fiz aqui, ó, um ajuste, aqui eu pulei só um ponto de base, o resto eu pulei 2, 2, aqui eu pulei 1. Por que que eu fiz isso? Porque eu fiz primeiro esse outro lado,
E aqui eu tenho 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, para que ficasse certo esse lado com esse, eu precisei fazer alguns ajustes, mas nada muito complicado. É só você contar e ir ajustando. Aqui a gente vai iniciar com uma correntinha. Eu vou virar o meu trabalho. Vou dar uma laçada. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto. Assim, dá uma laçada e meio ponto alto. Aqui no intervalo, 2 meios pontos altos. Finalizando aqui essa carreira, eu vou voltar com o mesmo ponto. Bom, gente, chegando aqui no final, eu vou fazer a troca de fio e eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer. Bom, esse aqui é o fio que eu vou trabalhar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma laçada, vou introduzir minha agulha aqui, ó, e não vou puxar. Eu vou puxar aqui o fio verde, que é o que eu vou usar agora. Então, eu faço assim, ó. Puxo tudo e começo a nova carreira com uma nova cor. E aqui você vai introduzir no mesmo ponto de base e fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Bom, vou crescer mais um pouquinho aqui e já volto. Bom, gente, já fiz aqui mais 3 carreiras em verde. Eu fiz 2 em rosa, 3 em verde. Você que vai decidir quantas carreiras você quiser. E aqui a gente vai fazer a abertura para os botões. Esse aqui não é um botão que eu queria, mas eu estou sem botão aqui. Então, é o que eu tenho, então eu vou demonstrar para vocês como é que a gente vai fazer. Então, você posiciona mais ou menos aí onde você quer os seus botões e a gente vai iniciar fazendo as aberturas, tá bom? Então, é o seguinte, aqui de início, a gente vai fazer a mesma coisa, uma correntinha, a gente vai virar o nosso trabalho, dar uma laçada e no mesmo ponto de base a gente vai fazer um meio ponto alto. Feito aqui o meio ponto alto, você vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Isso aqui é o necessário para passar o meu botão, tá? Então, você vê quantas correntinhas você precisa. Quantas correntinhas você colocar aqui, você pula aqui. 1, 2, 3 e 4. E no quinto, você vai fazer esse meio ponto alto. Vou fazer aqui 3, só para vocês terem uma ideia. Depois, vocês vão calcular aí, para ficar tudo certinho. Assim. Então, aqui a abertura já está pronta e a gente vai testar se o nosso botão passa aqui. Bom, o botão passou tranquilo, então, agora eu posso seguir fazendo aqui as aberturas do meu trabalho. Isso aqui só é um exemplo, então, você vai fazendo. E quando você achar que mais ou menos, você vai ter que calcular para ficar tudo certinho, gente, para não ficar torto, tá? Então, mais ou menos aqui seria a abertura. Assim. Aí, você repete aqui 4 correntinhas. Pula 1, 2, 3 e 4 de base. E no próximo, você faz o meio ponto alto. Então, aí, você vai fazendo, vai calculando, vai contando, para ficar tudo bonitinho, para os botões ficarem bem certinhos. Gente, finalizei aqui. Eu não sei o que acontece, mas dá muito certo pra mim. Eu nem calculei aqui, mas aqui a gente fez um ponto meio alto. E aqui eu pulei 1, 2, 3 e 4. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulei 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui pulei 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, dá muito certo. Às vezes não dá, gente, mas geralmente dá certo. 1, 2, 3, 4. E eu gostaria muito que desse certo para vocês logo de primeira. 1, 2, 3 e 4. E aqui eu vou fazer o meu último ponto para abertura dessa carreira aqui, para abertura do nosso trabalho. Então, eu tenho aqui 5 botões e 5 aberturas, ok? Então, aqui você vai fechar o seu trabalho, vai subir com uma correntinha, vai virar o seu trabalho. No mesmo ponto de base, você vai fazer aqui meio ponto alto, assim. E aqui, você pode fazer de duas formas. Você dá a laçada, introduz a agulha aqui e faz o meio ponto alto. Mas eu não gosto, porque esse ponto ele vai ficar dançando aqui dentro e eu não gosto. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui nas correntinhas. Em cada correntinha, você vai fazer o meio ponto alto. Então, vamos lá. Aqui é a minha primeira correntinha, então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou fazer meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Próximo, meio ponto alto. E na última correntinha, meio ponto alto. Ok? E agora, a gente vai fazer, em cada ponto de base, a gente vai fazer esse meio ponto alto. São 8. 1, 2, e 8. Dá a laçada e em cada correntinha de base você vai fazer meio ponto alto. Então, é isso aqui, gente. Você vai seguir fazendo aí seu trabalho. Deixa eu ver aqui, tá apertadinho. 2. Opa. 3 e 4. E aí, você segue completando aqui o seu trabalho até o final. Bom, gente, eu coloquei aqui a alcinha, já experimentei. E eu fiz essa adaptação aqui, ó. Aqui eu fiz o cantinho, coloquei aqui e fui colocando os pontos. E aqui eu prendi. Então, eu só usei esse square aqui. E aqui a gente faz uma outra união. E aqui eu fiz novamente essa união. Acho que dá pra ver aí, né? Então, a gente vai fazer agora desse outro lado. Então, como é que eu vou fazer esse outro lado, já que aqui é diferente desse daqui, né? Então, aqui você pode tirar uma base, ó. Aqui eu tenho esse quadradinho em verde e logo em seguida, no intervalo, eu fiz a união desse square. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, depois desse quadradinho aqui, aqui eu vou iniciar minha união. Então, eu já fiz aqui o meu square, já iniciei aqui, já fiz, eu vou fazer aqui novamente a correntinha, para não haver dúvida, uma correntinha. E aqui eu vou iniciar a união desse square. Então, a gente vai fazer assim. Uma correntinha, volta aqui pro trabalho da frente. Volta para trás. Une aqui com ponto baixo. E faz aqui os 3 pontos altos. Volta para trás, prende com ponto baixo. Volta para frente, a gente vai fazer o leque.
faz uma correntinha. E aqui no próximo intervalo, a gente introduz nossa agulha, faz um ponto baixo, uma correntinha e completa aqui esse leque. E segue fazendo esses quadradinhos aqui e finaliza o seu square. Então, ele ficou assim, ó. Dessa forma aqui. Bom, gente, o que que eu fiz aqui para mim saber onde eu devo prender na parte de trás? Eu contei aqui da axila, ó, nesse que eu já finalizei, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E depois eu prendi a alcinha. Então, eu fiz a mesma coisa. Então, isso aqui vocês já sabem, eu só vou repetir aqui. Bom, aqui a gente vai fazer o nosso acabamento. Eu vou fazer aqui somente uma correntinha. E aqui, ó, vocês vão vendo onde é melhor colocar os pontos para que aqui no final dê tudo certinho. Então, eu vou mostrar aqui como é que eu tô fazendo o meu e vocês podem fazer aí a adaptação de vocês. Aqui eu vou colocar o ponto alto. Aqui eu vou fazer o leque. Aqui eu vou colocar um ponto alto. E aqui eu vou fazer o leque. Bem aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Agora ficou fácil aqui, leque sobre leque. E aqui você continua pegando o ponto por trás. Bom, finalizei aqui o outro lado, ó. Cheguei já aqui no final. E aqui, gente, eu vou fazer assim o acabamento, olha. Cada ponto de base aqui, ó, você vai introduzir sua agulha assim. Vai buscar o fio lá atrás e vai fazer um ponto baixíssimo. Introduz a agulha no ponto, busca o fio lá atrás, ponto baixíssimo. Assim, ele vai ficar com esse acabamento aqui, ó.
Bom, gente, nosso trabalho ficou pronto. Fiquei super satisfeito com o resultado. Espero também que vocês gostem. Ele ficou dessa forma. Aqui são os botões, né? Na verdade, eu não queria usar esse botão, mas não tinha um outro, então eu apliquei esse mesmo. Então, ele ficou assim, ó, depois do acabamento. Vou fechar aqui os botões. E eu gostei também da forma que esses squares ficaram, né? Um ficou assim deitadinho, o outro em pezinho. E aqui tem uma diferença, né? De square também nas laterais. E a costa ficou dessa forma. E aqui a alcinha eu resolvi fazer desse jeito aqui, tá bom? Eu acho que eu não expliquei pra vocês aqui como foi que eu fiz o acabamento, né? Então, eu fiz aqui, ó, aplicando essa mesma forma que eu fiz aqui pra vocês, ó. Então, aí vocês vão colocando pontos baixos. Aqui eu coloquei pontos baixos também. E o resto do acabamento aí, vocês é que vão decidir como vocês vão fazer, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Minhas redes sociais todas estão aqui abaixo. Beijos. Tchau.